Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Padimcast, o meu podcast aqui no meu canal no YouTube e também nos canais de corte. Então, se você está vendo esse programa completo, aqui no primeiro link da descrição está o link do canal de cortes também, com as melhores partes dessa conversa e de todas as outras que se passaram por aqui. Se você está assistindo pelo canal de cortes, o primeiro link na descrição é o link do canal oficial com os vídeos completos. Ah, não consigo assistir agora, preciso ver vídeo mais curto, que eu tô no trânsito, tô no trem. Tem também no Quai, TikTok, Reels do Instagram e Reels do Facebook, as pílulas de 1 minuto e meio dos melhores trechos desse papo. E se você tá no carro, não consegue ver o celular agora, todos os episódios também estão nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast e todos os outros agregadores. Então, sempre trazendo convidados especialíssimos que estão sempre acima do meu nível intelectual para conversar. E hoje eu tenho um desafio especial aqui. Hoje eu tenho um desafio diferente, que é mais um episódio que nós falaremos sobre religião, mas é um episódio que provavelmente não vai ser nada convencional, porque é uma ideia bem diferente, é bem maneira. E eu trouxe aqui um convidado especial, que é o Apóstolo Levi Rocha. Acertei tudo até aqui, né? Acertou. Tudo bom? Como é que o senhor está? Prazer é meu, seja muito bem-vindo. O Apóstolo Levi Rocha, que faz parte de uma igreja inclusiva. É isso, né? Fala um pouquinho da sua igreja para nós, qual que é a ideia dela. Nós somos a Igreja Novo Templo Church, nossa sede hoje está na Penha, São Paulo, capital. E é uma igreja que tem uma proposta de incluir toda a comunidade LGBTQIA+. Nós temos também héteros que frequentam a nossa comunidade, porém a nossa temática principal é declarar esse amor de Deus que inclui a todos, sem acepção de pessoas. Perfeito. Até aqui, quer que só falar um pouquinho mais perto do microfone, o apóstolo. E aí, então, a igreja inclusiva para toda a população LGBTQIA+, tá certo? LGBTQIA+, e hétero também. Qualquer pessoa que quiser ir lá é muito bem-vinda, é isso. Todos são bem-vindos. Não faz acepção de pessoas e tal, etc. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Exatamente. Bastante. Eu vi que nas redes sociais o senhor é teólogo também, Sim, né? com certeza. Teólogo, e eu queria saber, a primeira dúvida que eu tenho, uma dúvida bem besta, assim, porque eu não sou do meio cristão, né? Minha família inteira é evangélica, mas eu sou desgarrado um pouquinho ali. Qual que é a diferença entre o pastor, o apóstolo e o bispo? Na verdade, quando nós lemos em Efésios 4:11, fala do ministério quíntuplo, que o próprio Jesus ele estabeleceu para cuidar da igreja, homens e mulheres dons. Então existem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. É um dom de Deus para que a igreja se desenvolva. Então o apóstolo ele é um plantador de igrejas, ele é um mentor que ele vai desenvolver e ativar esses homens e mulheres de Deus no reino. Então, não chega a ser uma função eclesiástica, mas realmente é um dom ministério. Já o bispo ele é uma função eclesiástica de alguém que vai representar um apóstolo para cuidar de uma determinada região, e essa região normalmente tem congregações com seus pastores locais ou presbíteros, dependendo da denominação. Então, o apóstolo é um dom. Então, como que é? Você recebe é bem de leigo mesmo para a gente ir desenvolvendo aqui. Você tem um chamado, você sente que tem esse chamado, como que é? Como que funciona? Na verdade, o que acontece? O ministério apostólico, você tem as credenciais de um ministério apostólico. Quando você, por exemplo, no meu caso, iniciei como pastor em 2010 e conforme a caminhada foi acontecendo, os sinais que vão acontecendo, os prodígios, as curas, a expansão da igreja, você passa de ter somente um trabalho local e você começa agora a expandir o trabalho a nível de outras cidades, outros estados e nações. Então, hoje a nossa igreja ela tem um alcance também de outras nações. E isso, o próprio rebanho vai enxergando. Aquele irmão, ele não está só na funcionalidade local de apacentar um rebanho,
mas ele tem um perfil também de ativar pessoas no reino, no profético, a parte do evangelista, a parte de outros pastores, dos mestres da igreja, que são aqueles que vão ensinar a igreja, e também ele tem essa característica de expansão, esse compromisso de ir lá, plantar uma congregação, estabelecer uma liderança, treinar, preparar e depois dar uma cobertura no sentido de cobertura de oração e uma mentoria para que aquele rebanho, mesmo à distância, ele tenha a mesma qualidade do ponto de partida dele, dessa congregação, vamos dizer, sede ou igreja mãe, e assim o reino de Deus se expanda. Então, dentro da própria igreja, do próprio ministério, as pessoas mesmo vão reconhecendo, falar, esse irmão aqui tem um perfil que dá para expandindo e tal, e hoje vocês não estão só em São Paulo mais. Hoje nós temos nossa sede, que está na Penha, em São Paulo. Nós temos também uma congregação em Barueri, que é aqui grande em São Paulo. Temos outra congregação em Joinville, que é Santa Catarina. E temos algumas congregações em plantação, que seria em Porto Alegre, em Fortaleza. Temos 2 congregações na Cidade do México. E também está nascendo em Cuba e em Moçambique. Que legal. E aí, quando fala implantação, é implantação ou é implantação? Falamos plantação porque trata-se de uma constituição orgânica. Então, desde uma semente que é plantada, para nós, igreja não são 4 paredes, são pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas naquela região que estão interessadas, inicia-se um trabalho de discipulado, de capacitação, até que aquilo vai formar uma célula, né, um pequeno grupo, seja numa casa. Depois vai passar para ter os encontros em algum auditório, até que tenha um local fixo, e assim vai desenvolvendo. Entendi. Aí vocês já estão no sul, né? Estão com as plantações no sul, Cuba, Moçambique e México já. Isso é legal. E o senhor já vem de lar evangélico ou é uma coisa que foi com o tempo? Na verdade, eu sou de lar evangélico. Meu pai era pastor da igreja tradicional, minha mãe também era uma mulher de Deus, acompanhava eles, já são falecidos. Mas toda a minha formação foi evangélica, bem tradicional, aquele bem, assim, rigoroso mesmo, né? De não poder nada, praia, de não poder assistir televisão, de não poder... nossa, era bem pesado mesmo. Não podia usar batom, as meninas. Bermuda também não, nem pensar, nem boné, nem nada disso. Era muito rígido. Mas, assim, tinha o lado bom, né? O lado de muito aprendizado, muita essência, muita verdade. E depois, aos meus 16 anos, depois que minha mãe faleceu, eu mudei de congregação. E aí, nessa outra congregação, eu comecei a desenvolver o meu ministério de ministro de louvor. E eu também auxiliava o pastor local, né, por muito tempo. Fiquei nesse meio de campo, até que eu me assumi. Aí, quando eu me assumi, aí houve todo um transtorno. Eu saí da igreja tradicional. Fiquei 4 anos, assim, distantes de igrejas tradicionais, assim, com vínculo. Só ia visitar, mas não queria mais... criar raízes por conta foi um pouco traumático a minha saída da tradicional. E aí, depois de 4 anos, eu descobri igreja inclusiva. Aí, para mim, foi um confronto também, porque eu sempre achei que gay vai pro inferno. Eu era um dos que mandava os gays pro inferno. E eu sabia os versículos de cor. E aí, quando eu descobri aquilo, para mim foi um choque. Não, isso aí não pode ser o fim do mundo, são falsos profetas. Isso mesmo, você já tendo se assumido. Mesmo eu tendo me assumir. Não é nem o termo certo, né? Se assumiu, não tem problema. É que eu não tô falando de forma pejorativa, tá? Tem gente que fala, não é se assumir, porque não, sabe? Tem gente que... E aí eu não sei qual que é o termo que o senhor prefere. É que eu costumo usar termos que as pessoas vão compreender. Ah, tá. Não, é só o pessoal saber que, como eu não tô falando de forma pejorativa. Então, às vezes o pessoal fala, não é se assumir. Então... Se assumir, na verdade, é o momento onde você assume para você mesmo. Porque quando você é crescido e criado nesse meio, a gente fala que é como um passarinho que é criado na gaiola e no dia que você solta ele, dá a impressão que o voar é um defeito. Então, é tão introjetado dentro de você, isso não é de Deus, isso é ruim, isso é mal, isso você vai para o inferno, que quando você começa, eu tive que passar por terapia para ter essa consciência de quem eu era, de quem eu sempre fui, na verdade. Então, esse assumir é um assumir para você, né? Que na verdade não tem nada errado, Deus te fez dessa forma, mas existe o conflito das suas convicções que a religião ela traz, né? Por conta de milhares de anos que foi construído esse conceito
Então, não é da noite para o dia que muda. Então, eu mesmo sendo quem eu sou, foi difícil aceitar o que é a igreja inclusiva, o que ela prega, como que pode, será que é a mesma Bíblia, será que tiraram algum versículo? Foi todo um choque para que eu pudesse voltar a me conectar novamente com Deus da forma como eu aprendi, que é crendo em Jesus, crendo no Evangelho. E aí começou o meu caminho de restauração ministerial. Então, eu passei novamente a ser ministro de louvor. Depois de um tempo, eu fui consagrado presbítero. Isso já na igreja inclusiva? Já na igreja inclusiva. Já foi uma restauração. Coisas que eu achava que nunca que isso iria acontecer. Eu tinha profecia sobre a minha vida, que desde criança eu iria ser um pastor. Mas eu falava assim, imagina, acho que Deus deve ter se equivocado, acho que isso nunca vai acontecer. Ou quem fez a revelação também, às vezes se equivocou um pouquinho. Eu acho que deve ter comido uma feijoada, ou deve ter dado algum problema aí, acho que isso não deve ser. Mas, conforme eu fui entendendo a teologia inclusiva e fui caminhando, eu vi que era o mesmo Deus, eu sentia a mesma presença de Deus, eu vi que eram os mesmos louvores, era um ministério sério, e ali aconteceu uma restauração naturalmente. E aí eu passei a ser ministro de louvor novamente, depois ser presbítero, e aí em 2010 foi quando o Senhor me deu essa visão da igreja Novo Templo. E quando o Senhor me deu essa visão, a gente iniciou ainda em 8 pessoas, na cozinha da minha casa, em Guarulhos, e ali começou esse trabalho. Ainda não era pastor, mas existia uma profecia que eu seria ungido por 2 pastores norte-americanos. E a gente tinha contato de um pastor mexicano que caminhou conosco um tempo aqui no Brasil, por 3 anos, e ele voltou para o México. E aí explicamos, olha, nós temos um trabalho, começou na nossa casa, só que ainda não sou consagrado a pastor. Já temos umas 40 pessoas, mas ainda não sou consagrado. Eles me reconhecem como esse chamado pastoral, já estou atuando, sou presbítero, mas ainda não tenho a habilitação, a unção que a igreja ela costuma fazer isso, a ordenação, né? E aí eu fui convidado para um evento no México em 2010, no dia 4 de julho foi a minha consagração já lá no México. Aí virou pastor. Aí eu fui consagrado a pastor, de fato. E aí depois retornando, assim, eu já tinha um conhecimento médio de teologia, mas depois a gente vai se aperfeiçoando e se graduando, porque a missão é árdua e é muito desafiadora, né, para você poder dar conta de incluir pessoas que são leigas e também pessoas que são bem estruturadas teologicamente, que virão também caminhar conosco. Legal, aí pegou a pessoa que é leiga, hoje no caso sou eu, e aí nisso o senhor fez teologia. Sim. E aí estudou, se formou e tal. E aí uma coisa que eu queria perguntar é justamente sobre esse processo, porque eu acho que até comentei com o senhor que eu produzi alguns shows de humor gospel, certo, de galera que é da igreja e faz show, não é zoando o mundo gospel, mas são comediantes evangélicos e tal, que fazem show dentro da igreja, os shows são na igreja e tal, alguns em teatro, outros em igreja, e teve um deles que ficou muito famoso, que foi expulso da igreja porque a igreja não queria que ele fizesse humor, porque isso é uma coisa do mundo, isso é profanação e tal, etc e tal. E aí ele foi convidado a se retirar da igreja, teve que sair, procurar uma outra instituição dentro da própria igreja e seguiu a vida. Hoje ele está famosíssimo, mora fora do Brasil e tal. E eu vim de família evangélica, então eu vejo muita coisa, assim, muita segregação, porque é muito tradicional e a igreja mais tradicional tem essa coisa da segregação. Como que é na cabeça de um adolescente você se reconhecer como homossexual e você sentir que não faz parte ali daquele meio mais? Como que é o processo? Porque eu pergunto isso não só pelo senhor, mas porque provavelmente vai ter muita gente que vai assistir que está se identificando dessa forma e vem de família evangélica e tem dificuldade para se assumir, dificuldade para saber quem ela é realmente. Como que foi esse processo? Na verdade, você falou sobre 2 coisas. Primeira parte, questão do humor que você citou. Muitas igrejas têm resistência porque eles se apegam a Salmos de número 1, que fala sobre não se assentar a rodas de escarnecedores. Então, todo tipo de humor, eles atribuem como se fosse escarnecer da fé cristã, uma zombaria. Quando, na verdade, o humor
quando ele é saudável, na verdade, ele faz a gente até se alinhar em algumas coisas sorrindo. Hoje em dia existem pastores que são fortes, até em ministrações de casais, e que usam o humor como uma ferramenta. E o povo tá tudo rindo, na verdade estão apanhando, porque ele tá expondo um monte de coisa. É exatamente isso. Isso. E se você for ver biblicamente, a Bíblia fala até mesmo de Elias, que ele tinha um pouquinho dessa sátira, desse escárnio, né? Fala assim, grita mais alto, né? Lembra quando foi descer o fogo do céu? Os profetas de Baal. Ele falou assim, grita mais alto, quem sabe o seu Deus está dormindo. Não sei, ele era do humor. Isso. Como você vai ver também outros personagens bíblicos que tinham um pouquinho dessa sátira, desse humor, dessa ironia e tal. E eu creio que isso é do ser humano. E se Deus deixou isso para o ser humano, é uma ferramenta importante. Eu vejo que a igreja, ela está passando também por esse resgate no humor. Porque existem pessoas que têm essa característica, durante muito tempo eles se recolheram, né, por achar assim, não tem um espaço aqui porque aqui todo mundo é sério, porque aqui não sei o quê. Não. Se você for observar hoje nas plataformas, os pastores que mais têm visualizações, engajam, não são aqueles teologicamente corretos, que são detalhistas, que usam aqueles conceitos e tal. Às vezes é aquele simples, aquele engraçado. Que sabe abranger a galera ali. Mas que na simplicidade dele, ele fala numa linguagem que cria uma conexão. E isso é difícil para os mais tradicionais darem conta, porque é um fenômeno que também está acontecendo, mas que eu considero de grande importância, porque ser feliz faz parte do ser cristão, né? Estar contente, estar alegre, não é só tristeza. Existe um momento, Paulo fala, eu aprendi tanto a passar por momentos difíceis quanto momentos alegres. E às vezes a temática do evangelho, se a gente fica só em cima da cruz, que é importante também, do negar-se a si mesmo, que é a parte mais dolorosa, digamos assim, mas esquece também que existe a parte de ter abundância, que existe a parte de você ser feliz, de você estar bem. Então, o cristão ele precisa ter esse equilíbrio, né? Entendi. Até mesmo quando o povo de Deus está no deserto, o próprio Deus estabelece festas para eles, porque é uma preocupação de Deus com o nosso psicológico. Faz parte do servir a Deus. Para não ser só a pancada também. Não ser só pancada, você ser feliz, você ter momentos de lazer. E se você vai para um extremismo, para um legalismo que a gente diz, você acaba criando pecados além dos que já existem na Bíblia, e aí se torna aquele povo chato, infeliz, e muitas vezes a pessoa acaba se evadindo, indo embora da igreja por causa de besteira, por causa de coisas pequenas. Então nesse caso o pessoal falava que ele era escarnecedor, que não podia brincar com a palavra. E ele não falava, esse rapaz foi descontinuado, ele não falava de Deus, ele falava do pessoal da igreja, falava, tem um irmãozinho assim e tal, quando eu era pequeno era assim, e aí o pessoal descontinuou ele. Tanto que o outro que ainda faz, ele faz bem mais levinho e tal. Aqui o primeiro era fazia um personagem, né? E aí esse outro faz show para casais, aquelas noites de casais da igreja, encontro de casais e tal. Tem um show que é voltado para isso. Ele conseguiu se dar bem ali ainda, mas mesmo assim toda semana é alguém xingando ele. E o pessoal xinga mesmo. Essa semana ele até postou um print um rapaz falando, você não pode falar o nome de Deus em vão, você é um filho da... Foi, cara, como que eles mesmos ali não estão se entendendo? O cara não pode fazer uma piada, mas o outro pode xingar ele de filho da não sei quem lá, cara. É louco isso, né? É uma loucura. Mas voltando à parte que você citou sobre como se dá o processo de alguém que teve uma estrutura evangélica e se perceber como um afetivo e quais, assim, os desafios que ela vai enfrentar. Então, imagine que você nasceu em berço evangélico, você foi apresentado ali na igreja, você passou por uma igreja infantil, você passou por uma ministração de teens, você passou por uma ministração de jovens, e você é preparado para você assumir uma vida hétero. Os pais sonham com isso, né? De levar a filha para o altar, o filho para o altar. Então, há uma expectativa muito grande, principalmente se esse pai e essa mãe são pastores. Isso deve ser muito mais difícil, né? Isso é muito mais difícil. Por quê? Porque, no caso, para eles, há uma cobrança de que tem que ser o exemplo. E é muito difícil quando um pastor
uma pastora descobre que um dos filhos são homoafetivos. Eu vejo que é uma dor muito grande, por isso que eu sei que talvez você que é homoafetivo vai assistir esse podcast e você esteja chateado com seu pai e com a sua mãe, mas entenda que existem os dois lados. E muitas vezes, quando eu vou ministrar, celebrar um casamento gay, no religioso, né? E os pais ali, muitos se sentem culpados. Uns acham que foi uma maldição, ou que foi um castigo de Deus. Ou a pergunta é: onde eu errei na criação deste filho? E aí você vai olhar ali, era um casal estruturado, era um casal que ministrava a palavra de Deus, existia amor, existia tudo, não teve nenhum tipo de abuso, porque às vezes todo mundo porque teve abuso, virou homoafetivo, nem sempre. O pessoal quer arrumar um defeito para jogar na pessoa, falar, aconteceu isso, uma vivência negativa, né? Ou não tinha a imagem do pai. Então, por exemplo, eu vim de uma família estruturada, meu pai, minha mãe, aquele casal modelo, homens de Deus. Tradicional, entendeu? Casados. Era um lar onde a gente só via assim, um comprometimento mesmo com as coisas de Deus. Todo dia, às 4 horas da tarde, na minha casa, minha mãe se reunia para orar com as várias irmãs que vinham para orar. Então, era um ambiente mesmo extremamente modelo no que a igreja diz, né? Na tradição cristã. Então, quando ocorre isso, é algo realmente chocante. Eu fico imaginando que os pais se sentem assim: meu Deus, e agora? O que os irmãos vão dizer de mim? Acho que é uma das primeiras coisas que passa pela cabeça, né? Então, existem muitos pastores hoje abandonando o ministério por conta da questão da homoafetividade. Até agradeço de você abrir esse espaço para a gente falar, porque o mês é o mês da diversidade, e eu acredito que espaços como esse são importantes para que as pessoas conheçam e vejam que não é um bicho de 7 cabeças. Nós vemos uma grande preocupação hoje das igrejas tradicionais. Existem algumas que estão partindo para se tornarem afirmativas e progressistas para poder começar o processo de incluir essas pessoas LGBTQIA+. Mas nós vemos também que, por um outro lado, os pastores mais tradicionais estão muito incomodados com essa questão, tipo assim, de onde veio a igreja inclusiva, de onde está surgindo. Eles estão naquele afã de entender o que é isso que está acontecendo. Esse movimento que apareceu de repente, assim. E aí eles começam a hostilizar, eles começam a atacar os homoafetivos lá do púlpito, lá do altar. E isso, eles não param para pensar que eles estão afetando indiretamente aquela mãe que tem o seu filho LGBT, aquele pai, que às vezes até é um pastor, e que tem o seu filho LGBT. E quando o pastor fala assim: não, tem que ter nojo, e tem que desejar que vai para o inferno mesmo. E teve um caso essa semana, inclusive, né, de um desses pastores, só para cortar rapidinho, desses pastores famosos aí que moram fora do Brasil, conhecido pra caramba, que fez um discurso grosseiríssimo sobre o público LGBT, sabe? O André, sabe? Não sei se eu posso falar o nome inteiro dele, mas que ele já falou um monte de coisa desse tipo, assim. Essa semana ele falou outra grosseria de gay ir pro inferno mesmo, e não sei o que tem que odiar. Então, por que eu não vou atacá-lo? Porque para Deus não existe igreja inclusiva e tradicional. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Entendeu? Esse termo foi criado pelos homens para diferenciar as igrejas que acolhem 100% e as igrejas que acolhem, mas na condição de que você entre num processo de cura, libertação e assuma uma vida hétero, ou se torne um celibatário, que as igrejas tradicionais elas propõem isso. Mas assim, foi até engraçado que essa noite eu tive um sonho antes de vir para cá. E eu sonhei exatamente, estava conversando com o André e com a Ana Paula. Nossa. Bom, como eu não sou desse meio, eu pego bronca muito fácil. Sou uma pessoa que eu levo muito pro coração. Eu provavelmente teria um conflito muito, não de vias de fato, que eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu teria um debate muito esquentado com o André, principalmente, sabe? Mas conte do seu sonho, que o seu sonho é mais importante. Eu sonhei que, na verdade, a gente tinha um diálogo, e inclusive nesse diálogo estava meu irmão, que eu tenho um irmão que era gay, e ele faleceu. Ele também era pastor inclusivo. E foi curioso que estávamos nós 3 numa mesa, e eu estava explicando para eles a nossa maneira de entender e de ver, e ali havia uma compreensão.
E o que eu entendo que Deus quis falar comigo hoje? Talvez um outro líder inclusivo poderia aproveitar desse momento para atacar o André. E eu não posso desqualificá-lo, né, toda a contribuição que eles têm para o reino de Deus por conta de uma fala, sendo que essa fala eu também tinha. Eu sendo gay, eu me assumindo, eu tinha as minhas reservas. Assim como hoje, existem muitos homoafetivos que vão nas igrejas inclusivas, ficam ali por um tempo, observam todos os defeitos que ali tem, porque não é perfeito, porque toda igreja tem defeitos. Toda instituição, né? Não, Exatamente, mas eles chegam numa expectativa de como que assim, não, aqui não pode acontecer, como se fosse uma igreja plus, como se fosse uma igreja que, eu fico ali observando alguma brecha para dizer assim, não, isso aqui não, eu vou desqualificar porque teve isso, como se não tivesse na tradicional. E os próprios gays desqualificam. Caramba. E muitos acabam saindo e voltando para as igrejas tradicionais. Às vezes por um status, por uma estrutura, ou para dar esse ar que assim, agora eu estou no certo, porque pelo menos aqui não me aceita, mas eles estão fazendo certo. E como eu já fui filho de pastor de tradicional e conheço o bastidor da tradicional, eu sei que igreja é igreja. Onde tem pessoas, tem erros, tem falhas, mas eu creio que o intuito de ambas é o mesmo. Eu vejo que é como se fossem embarcações diferentes. De repente, uma igreja tradicional de 100 anos seja um transatlântico. De repente, a minha seja um bote. Mas o objetivo é o mesmo, é chegar do outro lado, é chegar no céu. Então, eu vejo que, assim, dentro ali do ambiente que esse pastor está ali ministrando isso, por que ele está ministrando? Porque certamente ali tem muitos jovens, ali tem muitas situações onde a qualquer momento eles podem sair do armário. Então eu creio que o papel da igreja é dar uma segurada, porque alguma ministração que é dada faz com que a pessoa... exatamente. Não, eu tô dando risada porque você tá rindo também, mas é que na minha concepção, o pessoal resolveu que vai sair do armário, igual um desses humoristas que eu tava falando, tava falando, não, mas pô, não pode liberar ser gay. Cara da igreja falou isso, humorista. Falei, por que não? Ele falou, porque se for assim, todo mundo vai virar gay. Eu falei, olha, eu não concordo, todo mundo vai virar gay. Você vai virar gay? Ele falou, não. Eu falei, então, vai continuar cheio de evangélico, normal, cara. Mas se todo mundo virasse gay, também não ia extinguir a sociedade por causa disso. O problema não é isso, o problema não é o pessoal virar gay, cara. É o problema, mas o pessoal ainda tem essa cabeça, assim, né? Tipo, se o pessoal resolver virar gay, vai todo mundo virar gay. Você sabe que eu já estou no meio inclusive há 17 anos e como pastor na frente de igreja há 13 anos. E uma das preocupações que eu tinha era como que as crianças iriam reagir a essa inclusão. E eu sempre tive temor de Deus. Então, por mais que aos poucos eu fui entendendo que eu não era um erro, que o Senhor me criou dessa forma, tal, eu tinha essa preocupação com vidas. E às vezes chegava um casal de duas que tinha uma filha adotiva ou por inseminação, ou até mesmo um casal hétero que vinha congregar conosco que tinham filhos, e a gente ficava com aquele receio. Será que realmente o fato de a criança ver essa questão da inclusão iriam também se tornar homoafetivos? E com o passar do tempo a gente viu que não, que muitos deles, a grande maioria, se tornaram heteroafetivos. A gente vê que ninguém vira. A pessoa, ela simplesmente, se fosse o fato de olhar para alguém e eu virar hétero ou não, eu seria hétero, porque meus pais eram héteros, entendeu? Uhum. Então, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver também com a questão biológica. Nós somos macho e fêmea, sim, porque Deus ele criou dessa forma, biologicamente somos, mas quando fala de homoafetividade, fala de algo muito mais internalizado, que tem a ver com os sentimentos, que tem a ver com a reação até química da pessoa mediante ao mesmo sexo. Então é algo que quando você vai para a ciência, a própria ciência já comprovou que apenas 10% da população apresenta o comportamento homoafetivo. Inclusive entre os animais, mais de 1.500 espécies apresentam esse comportamento. Tá vendo? Todos os mamíferos têm. Né? Exatamente. E quando você olha o ser humano, se você pegar uma população lá no meio dos indígenas que nunca ouviram falar o que é isso, 10% vão apresentar esse comportamento. Se você for lá na África, no meio dos nativos que nunca ouviram falar o que é isso, 10% vão apresentar esse comportamento. É claro
que nós sabemos que existe toda uma preocupação da igreja que isso tome uma proporção e as pessoas comecem a deixar mesmo de querer uma vida hétero, né? O medo de acabar a família, o medo de, procriar mais, são muitos medos. Mas, na verdade, ninguém vira. E existe também uma outra grande questão. Hoje existem muitas pessoas numa relação hétero que, na verdade, estão ali infelizes. Então, assim, o rapaz está ali naquela relação na tentativa de uma reversão, porque muito pastor fala assim, não, você vai ver, depois que você começar a entrar no relacionamento, você vai começar a gostar da mulher, e parari, e parará. E às vezes não é que ele gostou, ele se acomodou àquela situação, porque ele tem a comida na hora que ele precisa, ele tem a roupa lavada, ele tem ali uma afetividade, mas ele não se sente completo. E já existiu o caso de eu receber irmãos da nossa igreja que saíram de uma relação hétero e eles confessaram para mim que para ter até a ereção no momento da relação com a esposa, ele tinha que pensar num rapaz, num homem para poder ter. Você percebe que não é uma coisa... aí, o mais extremo, nossa, que coisa maligna e tal. Não é maligno. A pessoa, ela sempre foi dessa forma e muitas vezes ela aceitou o desafio, não por maldade. Ah, ele foi um canalha, enganou minha filha. Nunca diga isso. Na verdade, a pessoa está ali dentro de um sistema e para que ele seja aceito... Somente se ele tiver um ministério, ele precisa passar por esse processo de uma relação hétero. E aí existe um outro tabu, porque essa mulher vai ficar infeliz, é uma forte candidata ao adultério, a uma relação extraconjugal, aí vem outro julgamento. Aí se separar e divorciar é outro julgamento. E aí você vê que hoje a igreja, por que ela está muito preocupada? Porque nós estamos na era da informação. E vai acontecer, muitos irmãos que são homoafetivos, que estão ouvindo essa informação que eu estou trazendo hoje, eles vão abrir os olhos. Eles vão se identificar, né? Vão se identificar. Quanto mais eles atacam, as pessoas vão começar a... Será que é isso? Será que é isso mesmo? E aí, quando chega na nossa igreja, vários chegam achando que eu sou falso profeta, acho que vai chegar lá na igreja, tem lá uma travesti muito louca, o pessoal tá dançando no meio, né? Dançando de roupa curta. Que é uma boate e tal. Chega lá, eles vão ver um ambiente de seriedade, eles vão ver um ambiente de família, eles vão ver que nós atuamos como pais espirituais, não para se engrandecer, para dizer que eu sou superior a você, não. É um compromisso que a gente assume de restauração. Muitos filhos que chegam lá, excluídos pelos pais, jogados para fora, chegam ali com a família desestruturada, com raiva do pai. O pai expulsou, o pai deserdou, o pai amaldiçoou, o pai bateu, estuprou. Vários. Nossa, tem casos assim? Existem casos de abuso dentro da própria casa, né? E aí, o que acontece? Eles chegam nessa condição, bem detonado emocionalmente e também no âmbito familiar, e nós, como homens e mulheres de Deus, assumimos esse papel de paternidade e maternidade para que essa pessoa ela tenha a oportunidade de se refazer emocionalmente. Muitas vezes ali é um ambiente de oração, um ambiente de palavra de Deus, são os mesmos louvores, ele vai se reconectar com o chamado dele e ele vai receber essa afetividade que muitas vezes ele não estava recebendo na família. Você acha que lá eu vou falar assim, não, teu pai é ruim mesmo, teu pai não sei o quê. Não, a gente vai falar assim, não, perdoe o seu pai, honre o seu pai, ame a sua mãe, entendeu? Mesmo com as falhas deles, porque eles não sabiam como lidar. E a gente trabalha para que essa rejeição desde o ventre ela seja quebrada. E aí é uma coisa muito, quase que mágica, né? É algo extraordinário, algo sobrenatural, porque conforme essa pessoa ela começa a se sentir amada, se sentir como filho, se sentir no ambiente de irmãos, de família pertencente a um lugar. Pertencente a um lugar. Ela começa a entender que ela pode ser um agente de transformação até na sua família biológica. E conforme o Senhor ele restaura essa pessoa, ela vai começar agora a enxergar a família por um âmbito diferente. A gente nunca vai falar contra a família, porque a família é um projeto que nasceu no coração de Deus. O que nós ministramos é sobre a família diversa, que existe o casal hétero, normativo, que tem o pai e a mãe, e que está tudo bem.
Existe o casal de 2 homens, o casal de 2 mulheres, onde vai ter respeito, amor, fidelidade, lealdade, tudo que a gente espera de uma relação saudável. Vai ter também a mãe solteira que cuida do filho, vai ter a viúva que cuida do filho, vai ter o divorciado que cuida dos seus filhos, vai ter a avó que cuida dos filhos, e são modelos de família que existem hoje que a gente não pode negar, e que está tudo bem. E existe o casal hétero, mas que é estéril também, e está tudo bem. A gente precisa entender que o conceito de família hoje ele é muito mais abrangente. E aí, quando essa pessoa chega na igreja e ela começa a ser restaurada, ela começa a se libertar dos traumas, da rejeição, dos medos, ela começa a se permitir amar, a criar vínculos, ela agora vai começar a sonhar em ter uma família, né? Se ela falar assim, eu quero ser celibatário, também está tudo bem, é uma escolha dela, a gente entende que é um dom, celibato, e que não é só para homoafetivo, é para hétero também. E, em contrapartida, nós vemos que os primeiros anos da nossa igreja, quando chegava Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, eram datas pesadas para a igreja, porque eram carregadas de muito trauma, medo, dores. E esse ano foi um ano que, por um lado, como pastor, você fica meio chateado de ver a igreja assim vazia, os irmãos falando assim, não, eu não vou estar domingo porque eu tenho que ver minha mãe, porque eu tenho que ver meu pai. Mas por outro lado, eu falo, poxa, mas eu trabalhei anos e anos para que houvesse essa conversão. Tive essa restauração ali, né? E para nós é gratificante. Os filhos, quando eles entendem, eles vão e eles pedem perdão. Pai, me perdoa, que eu não fui o filho que o Senhor esperava que eu fosse, mas eu estou aqui para que o Senhor puder contar comigo, porque é muito comum que na velhice, muitas vezes, é aquele filho, é um homoafetivo, né, que é o que vai cuidar dos pais, muitas vezes. Às vezes até daquele irmão que criticou a vida inteira, que rejeitou a vida inteira, às vezes é o homoafetivo que vai acabar cuidando deles. Então, a gente sempre procura o quê? Resgatar esses elos, quando é possível, né? Uhum. Quando se quer, quando se é possível. A gente sempre vê que é muito saldo positivo. E quando hoje eles falam assim, apóstolo, eu prefiro que o culto seja de manhã, porque à tarde eu quero ver minha mãe, eu quero almoçar com ela, eu quero estar com meu pai. Isso para nós enche o nosso coração de alegria. Embora que às vezes a gente, como pastor, você quer ter a igreja ali lotada naquele dia. E aí veio um pouquinho só da galera. Só aquele pouquinho, sabe aquele irmão que tá morando em São Paulo, mas que a família tá longe, no Nordeste e tal. Aí são esses que vão estar no culto. Mas para mim não tem problema. É só alegria de ver que valeu a pena o trabalho, que essas pessoas foram restauradas afetivamente e cumpriu-se a palavra. A Bíblia fala que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu me vejo sendo um agente que está possibilitando que isso aconteça. Um facilitador dessa relação. Um facilitador. E chega a ser algo tão transformador que os próprios pais querem vir conhecer que igreja que é essa. Muito legal. E é muito legal. Às vezes eles vêm, eles são de igrejas tradicionais, muitos deles, e eles vêm, eles respeitam o nosso trabalho. Eles, às vezes, alguns vêm congregar conosco, outros não. Mas quando eles vêm e vê que os filhos estão acolhidos, estão bem, eles falam assim, olha, eu não entendo, não sei dizer o que está acontecendo, eu só sei que Deus está no negócio. E eu me alegro de ver quem era meu filho e quem ele é hoje. É muito legal. Cara, isso é pesado, né? Você fica pensando... Porque ainda tem uma grande maioria que foi um saldo positivo de relações que se estreitam, né, entre os pais e os filhos. Mas ainda tem alguns que são mais irredutíveis, né? Esse deve ser um processo bem maior de trabalhar, mas também deve ser gostoso pra caramba quando dá certo depois de um tempo, né? Isso. Tem a parte mais difícil, que é quando eu falo que assim, para você se assumir, você tem que saber o momento certo. Por isso que o assumir tem que ser primeiro para você mesmo. E às vezes o adolescente começa a ver esse material todo que está disponível hoje e ver a liberdade que muitos têm, e às vezes eles querem, naquele ato de rebeldia, se autoafirmar e querer que os pais aceitem goela abaixo, querer forçar o pai a receber o companheiro em casa. E às vezes o pai e a mãe não estão preparados para isso ainda. Imagine que eles tinham um sonho para você, né? Eles tinham um projeto. E aí, esses dias eu conversei com um que falou assim, eu só tenho um filho único, eu já sei que o meu nome não vai para frente, porque o meu filho se assumiu gay. E você via nitidamente no olhar dele
um olhar de tristeza, tipo assim, não vou ter continuidade do meu nome, mais ou menos assim. E aí, se fosse um outro cristão mais tradicional, ia falar assim, mas tá vendo que absurdo Satanás destruindo a família e tal. Mas eu acredito que esse mesmo peso tenha um pai que teve um filho estéril, um filho hétero, mas estéril, de ter esse peso, não vou ter uma continuidade. Mas espera aí, nós temos hoje recurso da ciência para inseminação, para adoção, e a gente, hoje, nosso desafio é fazer com que as pessoas pensem fora da caixa. Mas, em contrapartida, esse adolescente que ainda não tem condições de se autossustentar, é muito risco ele ir lá e se afirmar, porque pode acontecer uma expulsão, pode acontecer várias situações, né? Então não mete o louco, né? Não chega e força o pai, ó, vai trabalhando isso, vai se entendendo também, porque deve ser um processo de se entender que é longo também, né? Você não acorda de um dia pro outro e fala, eu acho que eu me entendi, eu sou heteroafetivo, eu sou homoafetivo e tal, e não é um processo de um dia pro outro, provavelmente. Então busca se entender primeiro, buscar uma conversa. Outra né? coisa, existe uma diversidade humana. Nós aprendemos que o mundo é azul e rosa, mas o mundo ele é um arco-íris. O LGBTQIA+, né, E às vezes as pessoas zombam, nem ele se entende, é um monte de letrinha. Não, cada letra existe um significado. Existe uma luta por trás, que são pessoas que estavam invisíveis e que hoje elas podem dizer eu existo, eu estou aqui, né? Então, por que às vezes é complicado de um adolescente chegar e falar assim, eu sou gay, já ir falar, não, pode ser que ele seja um bissexual, pode ser que ele seja um pansexual. Então, assim, existem várias vertentes que ele, ao longo do tempo, ele vai ter essa jornada interna de entender quem ele realmente é. Por isso que é complicado chegar a ser eu sou, né? E ter essa calma de entender quem ele é, sempre ter uma rede de apoio é importante. Pode ser um amigo mais experiente, pode ser, de repente, sempre tem aquela tia ou aquele primo que tem mais mente aberta. Então, chega lá e fala, olha, tia, tive uma experiência assim, parari, paraná, né? E é muito importante estar conectado com pessoas que vão acompanhar e acolher, né? E acolher até chegar o momento certo, porque assim, na verdade, no fundo, todo pai e toda mãe sabe. Sabe, pô, lógico, eu falo isso por experiência de família. Você conhece minha irmã, e desde que ela era adolescente, eu era muito pequenininho, eu bati o olho, sabia que tinha alguma coisa, um comportamento diferente ali, e eu não entendia por quê, porque eu era muito pequeno, mas desde sempre, quando eu comecei a entender sobre as coisas, eu sabia, falando, minha irmã era lésbica, mas ela não fala que é. Aí você pergunta pra ela, desconversa e tal. Porque na minha época, hoje tem a nomenclatura do LGBTQIA+, e tal, mas na nossa época não era muito mais restrito, era o GLS ainda. Sim. Que eram os gays, lésbicas e simpatizantes. Então é uma coisa que foi crescendo com o tempo, o pessoal foi sabendo se identificar melhor com o tempo. Mas você já sabia, igual na escola também, tinha um menino na nossa sala que todo mundo sabia que o menino era gay. Mas talvez ele não soubesse, mas os comportamentos, as amizades, a forma, tudo. A gente fala, ele de repente ele até sabe e não quer falar para nós também. E aí quando cresceu, quando virou adolescente, virou adulto, ele se assumiu e falou, é isso, pronto, não tem problema nenhum em ser. Mas às vezes a pessoa também não se entende, às vezes quem tá de fora vê já e a pessoa não consegue, ou pela família, ou por outras questões, ou por ela mesma não querer colocar na cabeça, falar, não é possível que eu seja, porque minha família espera outra coisa de mim e tal. E a gente bate o olho, às vezes já sabe, né? Minha irmã, por ela ser lésbica, eu saía muito com ela, e aí tem aquela coisa de bater o olho e já saber, sabe? Às vezes você bate o olho na pessoa, você fala, essa pessoa... Então, o que é curioso? Do primeiro casamento do meu pai, nós éramos em 11 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. Eu sou o 7º filho. E aí depois minha mãe faleceu, ele casou de novo e teve mais uma. E aí então nós somos um total de 12 irmãos. E o que é curioso? Embora eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, depois que eu fiz terapia, eu percebi que eu sempre fui gay, desde que nasci. Mas
A minha trajetória, eu sempre tive conexão mais com as meninas do que com os meninos. Eu era mais delicado, eu sempre fui mais estudioso, sempre gostei de estar mais com a minha mãe do que com meu pai, com meus irmãos. E meu pai, ele era borracheiro, então ele ensinou todos os filhos a serem borracheiros. Então imagine eu sendo borracheiro. Os médicos, os clientes falavam assim pro meu pai: esse rapaz é médico de pneu, você tem que investir nele, o que ele tá fazendo aqui e tal, porque eu era o intelectual e lá desmontando pneu de caminhão, uma atrás da outra. Desmontando pneu de caminhão, de moto, de carro. E assim, trabalhei 7 anos ajudando meu pai. Caramba. E o que acontece? Os meus irmãos já percebiam que eu era gay. Então eles falavam: viadinho, bichinha. E aí sempre tem aqueles que, quando descobriram, né, quando eu me assumi, também ficavam falando isso do menino, olha aí o que ele virou e tal. E aí, gente, ninguém faz ninguém virar. Na verdade, não é por causa das piadinhas que você... Não é por causa das piadinhas, o que a gente chamou de bullying. Na verdade, é que eles percebiam já que eu era diferente. Eles só expressavam de uma forma mais grosseira, mas eles já identificavam. Exatamente. E assim, é uma coisa tão curiosa que eu não tinha noção de quem eu era. E só com os 26 anos eu fui ter meu primeiro beijo. E antes você não tinha ficado nem com mulher? Não, assim, eu tentei namorar com mulher, ficou 1 mês só de namoro e depois não rolou e falei: vou terminar. Mas você não sabia até então por quê? Ou já sabia aí? Na verdade, eu ainda tinha aquela dúvida do que eu era de fato, mas assim, eu não queria nem olhar pra isso. Meu Deus, isso é a tentação do diabo e tal, sair fora. Mas mesmo assim, na minha mente, eu iria casar com uma mulher, ia ter filhos e tal, que é o que a igreja ensina. Ia aprender a gostar. Exatamente. E aí, quando eu me permiti namorar com essa moça, aí foi aquela festa na igreja e tal, e tudo. Mas assim, durou 1 mês, eu não conseguia nem beijar direito. Era uma coisa assim. Aí eu mesmo fui me cobrando, assim, não vou ficar nisso, porque não vai dar certo. E aí, passou-se um tempo, eu tive esse envolvimento com esse rapaz, que rolou um beijo, e aí depois a igreja ficou sabendo, aí foi toda aquela exposição, e aí fui tirado das atividades. Bafão, né? Assim, de ser disciplinado em culto de domingo. E aí você aceitar a disciplina, eu ia todo culto, né? Aceitei, fiquei de banco, né? E aí todo dia era uma piadinha. A gente tava aqui, mas era dupla personalidade. E assim, foi para mim traumatizante essa parte, porque eu sublimava, né? A minha vida sublimária, assim, como eu negava o desejo, então eu me dedicava muito a trabalho, igreja e faculdade, estudo. Então, assim, eu orava muito, eu jejuava muito, eu era aquele espiritual. Então, a minha vida era estudar a palavra, era buscar os dons de Deus, era ajudar pessoas. E eu não me atrevia a olhar para essa parte. E aí, quando começou essas afrontas, para mim foi muito difícil. Então, uma mensagem que eu trago aqui hoje, nesse podcast, muitos pastores vão entrar para saber o que eu estou falando, e talvez hoje ele esteja na dúvida: como é que eu lido com esse público? E eu quero dizer para você que o último público que falta ser alcançado antes de Jesus voltar é o público LGBTQIA+. Porque durante muito tempo os negros não tinham acesso às igrejas. E os puritanos, que são cristãos bem tradicionais da América, né, lá dos Estados Unidos, eles diziam que os negros não tinham alma, né? E eles utilizavam a própria Bíblia para justificar a escravidão e as atrocidades que eram feitas com os negros. E eles estavam errados, né? Com o passar do tempo, isso foi quebrado. Hoje há uma inclusão total dos negros, né? E é algo recente, se for ver, de 100 e poucos anos. Então, era uma malignidade que foi quebrada. Depois, as mulheres, existiam muitos tabus de as mulheres serem inclusas nas atividades, de elas exercerem o chamado pastoral, de estarem nos altares ministrando. Até hoje existem igrejas que isso é inadmissível. Isso que eu ia falar, tem igreja até hoje que fala que não pode ter mulher pastora, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando alguém está ministrando uma palavra, esses dias até ouvi um irmão falando e eu achei interessante, que quando alguém está ministrando a palavra, na hora que ela está ministrando, não é ela mais falando, é o Espírito Santo. Então não importa o gênero, se é um homem, se é uma mulher, é Deus que está falando naquele momento. Então é lógico que existe todo
uma questão de dogmas, de tabus, onde existe aquele medo de a mulher tomar um espaço que é do homem, mas eu vejo que não é isso. Eu vejo que, na verdade, hoje, se você fizer uma análise fria das denominações, a população de mulheres é muito maior, em uma grande parte delas. E, às vezes, há uma demanda de serviços e os homens são poucos, os que têm, às vezes, não querem compromisso, e as mulheres estão lá 1000 por hora. Isso é verdade. E aí foi o momento onde Deus começou a levantar as mulheres. Hoje você vê mulheres que administram uma igreja, às vezes, até muito melhor do que um homem, com zelo, com afinco, com dignidade, e são instrumentos de Deus para essa geração. Quem sou eu para dizer que não? Sendo que os frutos falam por si mesmo, né? E isso não significa que elas vão invalidar os homens, não significa que elas vão deixar de pregar a palavra de Deus, mas é uma necessidade do nosso tempo. E aí eu te pergunto, a Bíblia mudou? Não. Mas quando foi feita uma releitura de como era a mulher há 2000 anos atrás, qual era o contexto histórico, né? Ela era ali um objeto que pertencia a uma família, a família que destinava com quem ela iria se casar. Ela não tinha voz, ela não tinha voto, ela não tinha muita expressividade como hoje, exceto as rainhas e princesas ou líderes tribais. Mas, de um modo geral, há 2000 anos atrás, a mulher não tinha essa representatividade, esse poder, essa influência que ela tem hoje. Então, hoje, o contexto da mulher é que ela é independente, é que ela pode ser até a presidenta da República, se ela quiser. E ela pode começar de baixo e chegar lá, né? E então, hoje o contexto histórico da mulher é diferente. E houve essa inclusão que veio para ficar e não vai mudar. Por mais que tenha algumas igrejas que sejam restritas a isso, mas mesmo lá dentro dessas igrejas, existe a influência da mulher ali, nos bastidores, fazendo o trabalho da obra social que os irmãos não fazem, estando nas casas, ali elas lideram, ali elas são voz, ali elas estão atuando, né? E tá tudo bem, faz parte da inclusão. Então, o último povo que faltava ser incluso antes de Jesus voltar era o público LGBTQIA+. Por quê? É um povo que foi injustiçado, que foi colocado para fora, e hoje está acontecendo essa revolução de as pessoas olharem para a palavra de Deus. Existem 6 textos bíblicos que são utilizados para condenar os homoafetivos. Então, é uma curiosidade que eles sempre perguntam, mas assim, de onde vocês tiraram isso? Né? Isso, eu ia chegar nisso. E de onde vocês tiraram isso? É a mesma Bíblia que vocês usam? Então, assim, só para esclarecer, nós usamos a mesma Bíblia, né? Não tiraram nada, não colocaram nada. Não colocamos nada. Então, assim, a Bíblia, João Ferreira de Almeida, a Revista e Corrigida, a Revista Atualizada, tem a NVI, tem na linguagem de hoje. Existem vários tipos de versões, mas a gente utiliza todas elas, inclusive também a gente compara entre elas. A mais próxima dos originais hebraico e grego é a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica. Então a gente também utiliza todas elas para comparar e ver até que ponto houve realmente uma distorção de alguns textos sagrados. Mas o que eu queria dizer é que alguns pastores que vão entrar hoje, eles estão sem saber como lidar com esse fenômeno. E eu digo para você assim, não é porque eu sou da igreja inclusiva que eu vou dizer assim, venha todos os gays para cá. Não. Hoje a igreja inclusiva ela é recente no Brasil, né? Ela tem 20 anos, como igreja mesmo constituída, ela fez 20 anos esse ano. Então, assim, é um movimento que, como igreja mesmo, consolidada, nasceu em 1968 nos Estados Unidos, a primeira igreja que se tem conhecimento historicamente, e a Bíblia diz a quem honra, honra. Então, eu não tenho problema nenhum em citar que foi a ICM, né? É uma igreja que tem aqui em São Paulo também, e está presente hoje em vários lugares do mundo. Porém, já em 2010, quando eu fui ungido a pastor no México, lá nos Estados Unidos já tinham mais de 2.000 igrejas inclusivas diferentes. Caramba! Tinha até sinagoga. Denominações diferentes. Denominações diferentes. Nossa. Até sinagoga judaica inclusiva. Já tinha lá em 2010. Não, hoje não tem, eu acho que no Brasil, né? Em Brasil, Sinagoga inclusiva. eu ainda não tenho conhecimento, mas Nunca tinha nem ouvido falar. Mas existem judeus que já têm essa visão de inclusão. Inclusive, em Israel é aceito o casamento civil gay, e a maior marcha do Oriente, marcha gay, parada gay, é feita em Tel Aviv, que é em Israel. Caramba, entendeu? mano.
Isso é novo para mim. É lógico que existe os tradicionalistas, né, que guardam aquela cultura rígida e tal, mas já existe já movimentos mais abertos para a inclusão. E no Brasil, a primeira igreja inclusiva foi a Igreja Calanto, nasceu em São Paulo em 2003, era o pastor Victor Orellana. Tive o privilégio de conhecê-lo. Ele era oriundo da Assembleia de Deus, é um pastor chileno, e ele foi o primeiro a plantar uma igreja em São Paulo. Dessa igreja eu cheguei a congregar nos seus últimos dias, né? E aí depois de lá eu fui frequentar uma outra igreja inclusive, que era a comunidade Nova Esperança, que eu também tenho um respeito muito grande, porque ali foi um lugar de resgate, de restauração. Então é aquilo que eu disse para você, a Bíblia fala quem honra, honra. Então honrei aqui a ICM, honrei aqui o Victor Orellana. Se fecharam esses ciclos, mas o respeito àquela instituição se mantém. A CCNE foi uma igreja que me trouxe essa reconexão, porque eu falei assim, meu Deus, eu senti a presença de Deus. Eu comecei a ver ali, eram gays, eram lésbicas, mas cheios do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, sendo usados nos dons. Eram os mesmos louvores que eu cantava, que eu ministrava na tradicional, era a mesma palavra, e eu sentia a presença de Deus. E eu fui tão impactado que eu saí falando para todo mundo, eu achei uma igreja que é uma bênção. Eu comecei a falar para todos os meus amigos. E ali eu fiquei por 3 anos e fui restaurado e tenho o meu respeito, que são igrejas que fazem parte da nossa história. Mas, em 2010, Deus nos deu essa visão de uma igreja diferenciada, apostólica, com uma pegada diferenciada, né? E a gente crê na multiforme graça de Deus, que é importante ter vários modelos de igreja para que atenda às demandas e às necessidades. Existem hoje pastores inclusivos que falam assim, não, na minha igreja tem na minha cidade já tem a minha igreja, não precisa outro chegar aqui. É uma visão limitada, porque nem todo mundo vai gostar do novo templo, né? Do novo templo church. Alguns vão querer outros espaços, outras igrejas. Então hoje, dentro das igrejas inclusivas, eu não tenho essa pretensão de falar por elas, né? Eu sou apenas um representante da minha comunidade. Mas eu não posso ignorar a história que existe e os perfis que existem que são abençoadores para o nosso tempo. Então, nesses anos que eu estou dentro do movimento, a igreja nossa existe há 13 anos. Mas hoje no Brasil, depois de 20 anos de igreja inclusiva, existe em torno de 80, aproximadamente, denominações diferentes. E existem estados inteiros ainda que não tem uma igreja inclusiva. Então, o trabalho ainda muito... É muito formiguinha ainda, né? É da plantação ainda, né? De plantar e plantar e plantar. Da plantação. Então, às vezes, tem pastores que falam assim, não, na minha cidade já tem minha igreja, não tem que chegar outro ministério. E isso é uma limitação ruim, porque, assim, nem todo mundo vai se identificar com a minha igreja. E quando eu falo que eu não posso ter essa pretensão de falar por todo o movimento, é porque dentro da igreja inclusiva existem estilos de igreja, assim como existe na tradicional. Existe aquela mais calma, né, tipo uma batista, mais de ensino, mais tranquilo. Você não se ouve muito glória a Deus, aleluia, nem falar em línguas. Existe esse estilo, que é mais um estilo presbiteriano, batista, e tá tudo bem. Já vai existir aquela mais fervorosa, que é mais pentecostal. Já vai existir aquela que já é mais um estilo mais neopentecostal. E vai existir a ecumênica também, que a gente tem a ICM, que é a ecumênica, e também está tudo bem. A ecumênica é o quê? A pentecostal eu sei, que é o pessoal que já... Se eu estiver errado, pode me falar que eu erro mesmo aqui. O pentecostal já é o que tem mais de falar em língua, de... E aquele culto mais fervoroso. A nossa, ela é pentecostal e apostólica, mas existe, por exemplo, o ecumênico, como a ICM, por exemplo, eles têm uma inclusão religiosa forte, é uma pegada deles, não só de pessoas, mas também de religiões. Então, nos elementos de culto existe um pouco do catolicismo, um pouco do evangélico e um pouco de religiões de matrizes africanas, entre outras. Então, e tá tudo bem, porque assim a gente entende que é uma visão que Deus deu para eles e a gente tem que respeitar, porque tem pessoas que vão se encaixar naquele modelo. Eles creem em Jesus também como Senhor, né? Mas eu acho que o principal de tudo é ter esse respeito, né, entre as igrejas. E também, para você que está hoje estudando o fenômeno das igrejas inclusivas, é perigoso você entrar numa única igreja inclusiva e você dali deduzir que todas são
aquilo daquela forma, né? que não são. Por exemplo, existem igrejas inclusivas que pregam a hipergraça, né? Que não tem pecado, que no inferno não existe. A hipergraça só falta dizer que o diabo também vai se converter e vai pro céu. Vai todo mundo, aí é good vibes, né? E assim, não é o caso. Eu acho que assim, é importante, assim como a gente respeita os ecumênicos, respeita os que são da hipergraça, nós já somos aqueles que cremos na inclusão, mas nós somos irmãos que creem que existe pecado sim, que a gente está em um processo de santificação, que o que vai levar o homoafetivo ou o hétero para o inferno, quando você lê lá em Apocalipse 22:15, é o que você faz com a tua orientação. Então, a questão do adultério, a questão de matar alguém, a questão de roubar, a questão de mentir, a questão de idolatria, de feitiçaria, a gente não pode enganar as pessoas. A gente tem que falar que o propósito de Deus é que você veja Jesus na centralidade e que Jesus ele é suficiente. E então, assim, somos uma igreja evangélica como qualquer outra. A única questão é que nós temos essa visão de enxergar a inclusão. Eu creio que uma das perguntas que eles estão ali fazendo, mas e os textos? Existem os 6 textos, né, que são mais utilizados para condenar a homoafetividade. É isso que eu ia perguntar agora. Qual que é a justificativa das denominações mais tradicionais para condenar as pessoas homoafetivas dentro da Bíblia? Isso. Então, o que acontece? Durante muitos anos, acreditou-se que os gays iriam para o inferno, embasados nesses 6 textos. Então, quando a gente vai para a hermenêutica, é uma parte da teologia que fala da interpretação dos textos sagrados, né? E dentro da teologia existe a exegese. Exegese é você ler o texto e fazer uma leitura do contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, em que tempo escreveu, qual era o objetivo de quando ele escreveu. Então, existe uma diferença de exegese, que é você inserir no texto o que o texto não está dizendo. E existe a exegese, que é você tirar do texto que realmente, o que ele quis dizer com aquilo. A interpretação real daquilo. Exatamente. Então, por exemplo, um dos textos mais utilizados é Gênesis 19, versículo 5, que fala da destruição de Sodoma e Gomorra e fala do contexto de Ló, que ele era sobrinho de Abraão. Ele mora em Sodoma e ele recebe ali 2 anjos, né, com aparência de homem, e ele os hospeda em sua casa. E a Bíblia vai dizer que todos os homens de Sodoma eles se reúnem em torno da casa de Ló e eles falam assim, traga-os para fora para que abusemos deles. Então, ali, a expressão abusar é uma intenção de estupro. Naquela época havia muita questão de xenofobia. Era muito comum de espias adentrarem num lugar. Sodoma era uma cidade próspera, né? Embora tivesse muita malignidade, né? Mas era uma cidade próspera. Havia ali uma questão de xenofobia. O próprio Jesus, lá na frente, quando ele envia os discípulos aos lugares, ele fala assim, vocês vão de 2 em 2, e onde não receberem vocês sacudam o pó da sandália, viram as costas e vão embora. Porque naquele dia, toda vez que você usa a expressão naquele dia em letra maiúscula, se refere ao dia do Senhor, o dia que Deus vai voltar para acerto de contas. Né? Dia do juízo, é isso? Dia do juízo. Então, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que te rejeitarem. Ou seja, o próprio Jesus, ele faz uma analogia com a xenofobia, de pessoas que rejeitam os estrangeiros, que rejeitam as pessoas que vão ali na intenção de levar uma boa nova. E a questão de Sodoma e Gomorra, quando você vai para Ezequiel, no capítulo 16, 49, fala o real motivo da destruição de Sodoma e Gomorra. Que eles tinham fartura de pão, mas eles não amparavam o pobre necessitado, ou seja, eles tinham uma questão de malignidade muito grande dentre eles, e por isso que houve um juízo da parte de Deus. Mas ali não está falando de romance gay, está falando de eles quererem abusar de 2 anjos que tinham aparência de homem. Então, hoje, já muitas igrejas não utilizam mais esse texto para falar sobre a questão de ali estar falando de homoafetividade como a gente conhece hoje.
porque eles veem que é forçar, é querer colocar no texto o que o texto não está dizendo. Eles queriam só fazer a maldade ali, Exatamente. independente da sexualidade. Era um costume assim, por exemplo, quando um exército vencia o outro, muitas vezes para humilhar o exército vencido, eles estupravam, para uma forma de reduzir aquele homem a uma condição de mulher, digamos assim, que era um ser considerado inferior naquela época. Então, ali não está falando de um romance gay, está falando de uma tentativa de abuso sexual. E isso nós somos contra, todo tipo de abuso, seja desde o estupro, desde uma pedofilia, desde qualquer tipo de abuso, nós somos contra, tanto para homos quanto para héteros. Inclusive, hoje, essa questão de abuso, ela é muito mais ampla, até dentro do casamento. Se você quer ter uma relação ali com a sua esposa e ela não quer, isso pode considerar hoje um abuso também. Então, até nisso, nós orientamos os casais sobre a questão do respeito mútuo. Ah, mas o corpo dela é meu, o meu é dele. Sim, pela palavra diz isso. Mas hoje existe a questão do bom senso e de ter uma conversa franca de afinidade para que as coisas elas fluam naturalmente, certo? Respeitando esses limites de um e do outro. Aí, quando você vai para Levíticos 18, 22, que fala que o homem que se deitar com outro homem, abominação será para o seu senhor. E Levíticos 20, 13 fala a mesma coisa e ainda fala que é digno de morte e tal. O que a gente observa? Esse acho que é o pessoal mais usa, né? É os que eles mais usam. Então, o que acontece? O livro de Levítico, ele é considerado o código sacerdotal. Ele é um protocolo que Deus entrega para o povo no deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam indo para Canaã. Nem o Egito nem Canaã adoravam o nosso Deus, eles adoravam deuses. E em Canaã se adorava a deusa da fertilidade. E o culto a Deus era feito com orgias. Então era um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, homem com homem, mulher com mulher. Ninguém é de ninguém, né? Homem com animal, mulher com Nossa. animal. Zoofilia também. Nossa. Então, em Levíticos 18, 22, fala: homem não se deitará com outro homem, porque é abominação. Essa palavra abominação no hebraico é toevá. Toevá fala de relações sexuais, sim, mas na finalidade de prostituição cultural, certo? E quando você vai para o versículo seguinte, fala também: nem se porá a mulher perante o animal, nem o homem terá um envolvimento com o animal, porque fazia parte do culto à deusa da fertilidade essas relações. Era como se fosse uma garantia de colheita. Quanto mais tivesse ali a disseminação do sêmen, era uma garantia de colheita. Mais fertilização, mais fértil era. Exatamente. Então, eles perguntam: mas de onde vocês tiraram isso? Então, no hebraico existem 4 palavras, e essas 4 palavras foram traduzidas por uma única palavra em português, que é abominação. E, por exemplo, era abominação você comer camarão, era abominação você comer carne de porco. Carne de porco. Era abominação você misturar os tecidos de origem animal com sintético. Tinham várias coisas que eram abominações. E aí a gente entende o quê? Que o Levítico, ele faz parte da memória da fé cristã, mas ele não é mais um padrão para nós hoje, da época da graça. Se você vai exigir do gay o Levítico 18, 22, você tem que cumprir todo o Levítico. E para você cumprir todo o Levítico, haveria punições, por exemplo, para quem não guarda o sábado. Haveria punições, por exemplo, um filho rebelde. Se ele fosse advertido e ele não melhorasse, ele era chamado diante do povo e era apedrejado. A pessoa que adulterasse ia ser morta apedrejada. Então, assim, eu não posso, para os gays, eu vou pegar essa parte e vou enfiar a goela abaixo, vocês vão para o inferno, porque é abominação, porque Deus odeia, Deus detesta, e eu desconsidero o restante. Não é um buffet, né? Eu escolho esse daqui eu deixo passar e tal. Muita gente trata dessa forma. Exatamente, até mesmo porque o contexto que está ali está falando de um contexto de prostituição cultural. E isso nós somos contra, né? A prostituição fala de você usar o seu corpo em troca de algo, um benefício, ou dinheiro, ou o que seja. E a gente entende que isso é perigoso. Não, assim, a gente entende que hoje existe a profissão, a gente entende hoje que existe todo um movimento com relação a isso, a gente respeita, mas também a gente não pode ignorar os riscos que a pessoa se coloca de doenças, de violência, as opressões que existem, que muitas vezes a pessoa ela se suicida porque não aguenta a pressão. Então, é um tema
é um tema polêmico, sim, mas a gente tem que sempre olhar os dois lados. Tanto o que às vezes só tem aquilo para sobreviver e também aquilo que sofre muito com aquilo porque não tem outra opção, entendeu? E aí, quando vai depois para o Novo Testamento, por exemplo, no Velho Testamento são esses 3 textos que são utilizados, até então não falou de mulheres. Então as mulheres são liberadas. É só o homem que não pode, a mulherada... Tá liberada. Tô brincando, viu, gente? Vai por mim, não. Mas quando você vai depois para os textos do Novo Testamento, você vai ter Romanos 1, versículo 26 e 27, que é utilizado muito também de mulheres que iam ter uma relação íntima contrária à natureza. E aí está falando de um envolvimento agora de mulheres e, semelhantemente, os homens, né? Porém, se você ler friamente esse versículo, você tem uma percepção. Mas se você olhar todo o contexto, ali está falando, no versículo 10 em diante, o subtítulo fala da idolatria e a depravação dos gentios. Ou seja, a sociedade romana, se você for ver historicamente, os italianos, eles adoravam outros deuses. Um dos deuses que eles adoravam era o deus Baco, deus do vinho. Do vinho, né? E o culto ao deus Baco era feito com orgias. Daí que veio a palavra bacanal. Então, eram mulheres héteros que deixavam seus esposos para ir se inflamar nesse culto. Eram homens héteros que deixavam suas mulheres para ir se inflamarem nesses cultos, né? E o que acontece? Ali não está falando de romance gay, está falando também de uma questão de prostituição cultual. Aí vai vir aquele outro e vai dizer, não, mas em Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, que fala dos efeminados e dos sodomitas. 1 Timóteo 1,10 também fala sobre isso, né? Os sodomitas, os raptores de homens. Então, o que acontece? No Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E no grego, a palavra que foi traduzida para efeminados é malakoi. E a que foi traduzida para sodomitas é arsenokoitai. Existem já versões que são ainda mais tendenciosas, né? Como a NVI, que fala, no lugar de efeminados, fala homossexuais passivos, e no lugar de sodomitas, eles falam homossexuais ativos. Eles foram atualizando o negócio. Eles vão atualizando. E aí, por que isso é grave? Porque a palavra homossexual, ela foi criada em 1869 por um médico austríaco. E como que Paulo, há 2000 anos atrás, inseriu uma palavra que não existia? Escreveu homossexual lá já, né? Aí complica-se mais, porque hoje está todo mundo, os pastores, tudo falando contra, e imagine quantos gays estão na igreja hoje, né? Se a gente está falando, estima-se que 10% da população são LGBTs, numa população de 200 milhões de brasileiros, 20 milhões são LGBTs. Se nós falamos que aí 40% dessa população são evangélicos, desses 40%, 10% são LGBTs e estão lá dentro. Entendeu? E aí, o que acontece? Eles pegam a Bíblia e falam para o jovem, olha, tá aqui, tá escrito, os homossexuais ativos e passivos. Você pega uma Bíblia King James, por exemplo, eles ainda vão além, falam, não, todo tipo de relação homoafetiva. De onde que eles tiraram isso? Não dá para falar de onde eles tiraram aqui, porque senão cai o vídeo, mas é do nariz que eles tiraram. Mas o que acontece? Você percebe a preocupação deles? Porque até então, durante esses 2000 anos, eles usavam a Bíblia para lançar os LGBTs fora. Para justificar isso. Né? E agora nós temos a Bíblia também. E é a mesma Bíblia. E nós temos o conhecimento. E aí existe toda essa preocupação, porque hoje essa geração nova que está se levantando de homoafetivos, eles estão tendo conhecimento dos textos originais, do que realmente o Senhor estava falando naquilo, e aí eles veem que não tem uma conexão real com o que realmente Deus ele fala a nosso respeito. Quando você fala de a palavra que foi traduzida para efeminados, no grego, que é malakoi, a cidade de Corinto era uma cidade grega, portuária, e ali tinha muita prostituição. Então eram homens que se feminilizavam para se prostituir. E quem que era o arsenokoitai, que foi traduzido para sodomita? Eram os que utilizavam esse serviço. Os que pagavam para isso. Então ali não está falando de romance, de casamento, como nós conhecemos hoje, de compromissos que nós temos hoje. Está falando de uma situação ali casual, de uma questão de uma relação de prostituição mesmo. De prostituição, de promiscuidade, de um sexo casual.
Então, não tem nada a ver com o que nós conhecemos hoje e entendemos sobre a homoafetividade. Aí há quem pergunte, mas onde está escrito na Bíblia que Deus aprova o casamento gay? Não está na Bíblia. Simplesmente nem existe a palavra na Bíblia. Eles que inseriram. Então, hoje, nós estamos na era da informação e as pessoas estão começando a entender que assim, a Bíblia ela é um livro patriarcal, de uma sociedade patriarcal, onde se fala do homem e da mulher, porque até então não se tinha a tecnologia que tem hoje para a reprodução humana, de inseminação, a questão da adoção, entre outros recursos que existem. Mas, naquela época, para ter uma procriação, para encher a terra, precisava ter o homem e a mulher. Então, o padrão era aquele. Mas, se você for ver biblicamente, os homoafetivos, eles sempre existiram. Assim como, mas Deus ele fez Adão e Eva. Sim, Deus fez Adão e Eva, mas Deus também fez o que tem síndrome de Down. Deus fez o autista, Deus fez o estéril, Deus fez o hermafrodita, que nem se usa mais esse termo, hoje se usa intersex, ok? Então, quando você vê LGBTQI, esse I é de intersex. Esse eu não sabia. Então, esse I é de intersex. Então, e o A que existe na sigla é o assexuado. Existem pessoas que não curtem relação sexual, e está tudo bem também. Eles até curtem uma afetividade, mas não sexual. Não curtem sexo, e está tudo bem. E quando a gente olha historicamente, quando você traduzido para a palavra sodomita, por exemplo, a gente observa aí um neologismo. O que é neologismo? É você pegar uma palavra que no seu significado original tinha um significado e você dá um novo significado a essa palavra. Por exemplo, quando a gente chama alguém de baiano, é natural da Bahia. Seria no sentido original. No sentido original. Mas eu posso utilizar o neologismo quando eu vejo alguém com uma roupa muito colorida, ele está vestido baiano. E aí eu estou dando um novo significado. Não é que ele é baiano, nascido na Bahia, mas que aquelas cores bonitas, chamativas, tal, lembram uma coisa baiana, entendeu? Então, da mesma forma, acreditou-se durante anos que Sodoma tinha sido destruída por conta que todo mundo era gay, né? E sendo que assim, a Bíblia fala que todos os homens se reuniram em volta da casa de Ló. E é impossível que todos fossem gays se a ciência diz que apenas 10% apresentam o comportamento. Mas como durante muitos anos isso foi reforçado, então agora eles colocam sodomitas, né, como o homossexual ativo, digamos assim. Mas, na verdade, quando você vai ver o contexto, porque o sodomita no sentido original seria o nascido em Sodoma. Natural de Sodoma é sodomita. Mas como acreditou-se que Sodoma tinha sido destruída porque todo mundo era gay, eles agora utilizam esse neologismo para dizer que sodomitas são todo homem que pratica ali o sexo. Colocaram isso de forma pejorativa para eles. Exatamente. Mas o que acontece? Isso acontece recentemente. Quando você vai para a Bíblia de Jerusalém, que é mais próximo do original, ele fala dos devassos, fala de, na verdade, pessoas com comportamento fora da curva, né? Um relacionamento que não tem um compromisso, é uma casualidade e que isso pode trazer consequências, tanto afetivas quanto de saúde, etc. e tal. E, basicamente, são esses textos que são utilizados. Outra coisa também, em Mateus, no capítulo 19, versículo 12, Jesus fala de 3 tipos de homens que não se casariam com mulher, né? Quando Jesus está falando do divórcio, que só é permitido por relações sexuais ilícitas, os discípulos falam assim, então é melhor a gente não casar com mulher. Aí ele fala, nem todos estão aptos a receber essa palavra, mas há eunucos de nascença, há eunucos que os homens o fazem, que são os castrados, e há eunucos que abrem mão da vida sexual para servir a Deus, que são o que a gente conhece hoje como celibatários. E nas igrejas tradicionais, isso que é importante a gente entender, existem as tradicionais, existem as tolerantes, que hoje são como progressistas, né? E existem as igrejas que são chamadas ou de inclusivas, ou de afirmativas, ou de pluralistas. Nós estamos falando de igrejas que já incluem 100%, né? E quando a gente fala da igreja tradicional, por exemplo, ela vai te acolher, vai te tratar bem, vai receber você bem,
vai te abraçar, ela vai te receber, como eu fui recebido bem. Só que no decorrer dos dias, eles vão falar, olha, você precisa mudar de vida, você precisa passar por uma cura e libertação. E aí eles vão te dar 2 opções, ou você assumir uma vida hétero que não é sua, ou você se tornar um celibatário. Caso você tenha ministério e queira exercer esse ministério. Se você quiser ser aquele membro só de ir lá, frequentar, ouvir uma boa música, uma boa palavra e ir embora, tá tudo bem, você só vai lá, entra e sai e tudo bem. Ainda mais hoje com essas mega igrejas, você acaba não tendo muito vínculo, ninguém sabe da sua vida, e você tá ali, frequenta e vai embora e tá tudo ótimo. Mas se você vai para uma progressista, por exemplo, muitas vezes elas permitem que você se assuma ali como gay, permite que você seja membro, e é permitido você fazer algumas atividades de bastidor. Então, o irmão vai ser um operador de áudio, de vídeo, ou de data show, né? Coisas mais de bastidor. Mas, quando fala de ser pastor, se a pessoa tem um chamado, não, porque a igreja não está preparada para isso ainda, né? Nossa. Então, eu sou um pastor legal, eu te aceito, eu te acolho, eu sou visionário ou mente aberta, mas olha, a igreja... Mas fica aqui atrás, né? Isso, mas olha, a igreja não está preparada, porque a igreja é centenária, porque a igreja não sei o quê e tal. E aí, muitas vezes, o homoafetivo, ele aceita essa condição por conta da estrutura que tem ali, dos benefícios que tem ali. Também, assim, não vai ter também muita cobrança. Estou ali recebendo uma palavra boa e está tudo bem. Mas, às vezes, se torna uma ilusão, porque quando Deus te dá um chamado, uma hora Deus ele vai cobrar isso. E a igreja inclusiva, ela existe para te oferecer essa plenitude de ministério também. Se você é um irmão só para estar ali no banco e frequentando, tudo bem. Mas se você tem um ministério, seja de louvor, seja de ministrar a palavra, de ser um mestre, de ser um profeta, de ser um missionário, um apóstolo que seja, você vai ter ali um espaço para você ser e exercer na plenitude aquilo que Deus projetou para que você fosse. E a igreja inclusiva também, ela vai promover o casamento, o religioso do LGBT, ou seja, os mesmos acessos do hétero. Essa família diversa, homoafetiva, ela vai ter tanto a questão do batismo, a questão do casamento homoafetivo religioso, a questão de apresentação dos seus filhos, ou seja, exatamente igual. O que é para os héteros, é para eles também. Por isso que existe a igreja inclusiva, que ora ela vai ter esse termo de inclusiva, hora de pluralista, hora de afirmativa, mas estamos falando da mesma coisa. Durante muito tempo, acreditou-se que a igreja inclusiva é uma igreja só gay, mas não é uma igreja para todos. Para todo mundo. Então, se é hétero, se quiser ir, as portas estão abertas também. Estão abertas também. Então, assim, na verdade, a igreja de Cristo, por si só, ela já é inclusiva. O Senhor é para todos. Mas o homem que faz a acepção... Coloca a barreira ali, né? Coloca a barreira. Então, é provável que, com o tempo, esse termo, às vezes, se descontinue, porque a igreja é igreja. Mas hoje ele se faz necessário para que o próprio homoafetivo ele identifique as opções que existem e ele olhe dentro dele e ele fala assim, bom, eu quero congregar nessa tradicional e está tudo bem, eu vou ser membro lá para sempre, eu não vou ser, mas eu só quero estar ali e está ótimo. Aquele que fala assim, não, eu quero ir na progressista, que eu já posso fazer o trabalho de bastidor, mas também está tudo bem, porque aqui tem uma estrutura boa, tem uma palavra boa e está tudo bem também, é uma escolha. E tem aquele que fala assim, não, eu... Quero fazer parte mesmo. Eu não quero só sentar à mesa, eu quero servir à mesa, porque Deus me chamou para servir à mesa. E aí ele vai ter esse ambiente, que não é perfeito, né? Está se desenvolvendo a cada dia, assim como as igrejas centenárias, nos seus primeiros 20 anos, tiveram muitas coisas para serem acertadas. Nós estamos também nesse engajamento de melhoria contínua. Mas, assim, é nítido ver o que Deus tem feito e o quanto ela se faz necessário e importante na restauração do ser humano, no resgate do ser humano. E que também na questão do casamento homoafetivo não tem nada que desabone também, dentro da palavra. Na verdade, o que acontece? A gente crê que Deus ele une propósitos. Então, quando a gente ministra famílias, um certo dia Deus ele falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, hoje o conceito de família ele é diverso. Ele não existe só o pai e a mãe. Existe os dois pais, as duas mães, existe as formatos que a gente já citou aqui. Então,
cabe a mim, como ministro do Evangelho, abençoar. Eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para abençoar. E eu, como ministro do Evangelho, eu devo oferecer a essas pessoas um ambiente de respeito, explicar para elas que essa relação ela pode sim ser frutífera, abençoada. E, inclusive, nós temos o Ministério de Casais para que essas pessoas elas tenham uma vida equilibrada e frutífera e abençoada por Deus, né? Então, o direito à bênção é para todos os filhos. E existe algum versículo na Bíblia que fala sobre isso? Não existe, porque não era a realidade da época, é a realidade dos nossos dias. Porém, o nosso objetivo como igreja é levar Jesus para esses relacionamentos, para que haja respeito, para que haja fidelidade, para que haja o mesmo ambiente de cura e de satisfação e realização da relação hétero também na homoafetiva. É contemplar a família independente do formato que ela se apresenta. Mas isso aí é bem interessante. Como eu disse, eu não sou público cristão, mas eu acredito que as instituições religiosas em geral, não só as cristãs, deveriam pregar mais isso, pregar a pluralidade mesmo, né? Porque, tem muita gente que se identifica dessa forma, que se identifica como religioso mesmo e que não se sente acolhido de várias formas diferentes, né? E aí, para a gente fechar aqui, o apóstolo, eu queria saber mais sobre a Igreja do Senhor. Por ser um formato completamente diferente, se vocês, ou como igreja, ou o senhor como apóstolo, já sofreu muito ataque, porque é uma coisa nova, uma coisa completamente diferente, e como o senhor se comporta nessas situações. É verdade, assim, toda vez que a gente se dispõe a falar, e sempre gera um choque, né? Se eu que sou homoafetivo, que vim desse ambiente, eu tive dificuldade de aceitar, quem dirá os outros? Eu observo que muitas vezes os mais hostis são como eu era, né? Eu sabia os textos de cor, por que será, né? Eu sabia certinho de acusar, né? Exatamente. Então, quando a pessoa sabe muito certinho os 6 versículos, eu falo, né? E aí eu não posso... Aí eu não posso ser hostil, porque assim, eu me vejo na pessoa, eu era assim, entendeu? E aí eu creio que quem convence é o Espírito Santo. Então, eu não levo para o pessoal, eu acho que as pessoas têm o direito de discordar, de não aceitar. Nós estamos num país que é livre, o pensamento, existe o direito de a pessoa se expressar. É lógico que a gente não tolera a homofobia disfarçada de religião. Eu acho que existe muita malignidade por trás. Eu acho que existe uma forma diferente hoje de tratar essa questão, e que se os pastores não despertarem, eles vão perder muita gente, sim, né? Não só os homoafetivos, mas os pais, os amigos, as pessoas que estão ali e que hoje estão tendo acesso a essas informações. Mas a gente procura o quê? Entender que para que os meus filhos, as próximas gerações, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho os filhos espirituais, mas que as próximas gerações, elas de repente olhem para trás, como hoje nós olhamos para a questão da inclusão dos negros. A gente acha que foi um absurdo isso, não gera uma indignação? Meu Deus, como é que eles não viam isso, né? Da mesma forma das mulheres, como houve a inclusão, a gente crê que daqui a um tempo isso vai acontecer também com o nosso público, de as pessoas olharem para nós, como que a gente foi ignorante a ponto de fazer isso com os LGBTs? Mas até lá existe sim, né, os confrontos, os ataques, mas a gente sempre procura levar por um lado de respeito. Hoje existem pastores tradicionais que frequentam a nossa igreja e que reconhecem que Deus está ali e que se faz necessário esses ambientes, porque a igreja tradicional hoje não está preparada para lidar com essas questões. E a gente sempre procura ir para o aspecto do diálogo, mas não adianta se querer convencer alguém que já tem as suas convicções, que já acha que o dela é o certo. Então, simplesmente a gente se posiciona, a gente preserva a nossa posição de continuar a nossa missão de incluir pessoas e respeitando que nem todo mundo vai aceitar. Mas a Bíblia não é a mesma, então alguém está errado. Depende. É a mesma coisa
de eu descrever um livro que está aqui na minha frente. Pode ser que você que está aí vai falar assim, é apenas um livro. Pode ser que ele que está ali vai dizer assim, não, isso aí é uma Bíblia. E pode ser que eu que estou aqui vou dizer, não, é uma Bíblia Thompson, né? Quem que está certo? Todos estão certos, só que cada um está olhando por um prisma diferente. Tem uma visão diferente. E quando eu começo a compartilhar o que eu estou vendo, eu começo a ter uma visão ampla sobre aquele assunto. Por exemplo, existem questões hoje, por exemplo, de você ser tradicional e pentecostal. Eles usam a mesma Bíblia. E o tradicional vai provar por A mais B que eles são cessacionistas, que não existem mais apóstolos, que não existe mais profeta, que não existe mais os dons, que aquilo existiu naquele tempo para os apóstolos. E aí você vai pegar um outro grupo que vai usar a mesma Bíblia e que vai dizer assim, não, nós somos apostólicos hoje sim, existe o ministério quíntuplo até hoje, existe apóstolo hoje sim, existe profeta sim hoje, existe os dons sim para hoje, e vai usar a mesma Bíblia, os mesmos textos para poder justificar isso. E é por isso que você vê hoje tantas denominações, porque existe hoje meios de o Senhor alcançar as pessoas. A gente fala que é a multiforme graça de Deus, que a Bíblia fala. Várias maneiras para alcançar pessoas. Para que naquele dia ninguém dê desculpa, eu não pude servir a Deus por conta disso ou por conta daquilo. Existe hoje estilos de denominações para todo tipo de pessoa. Para aquele mais tradicional, para aquele mais skatista, mais fashion, né? Mais radical, que gosta de um piercing, de uma tatuagem, que gosta de uns estilos já mais modernos. Existe igreja para todo tipo. E assim, naquele dia ninguém vai poder dar desculpa de, não pude servir a Deus. Ninguém vai ficar de fora. É uma maneira que Deus tem hoje de alcançar a todos. E no dia do juízo vai estar todo mundo junto lá. Exatamente. E a base da fé é Cristo. Então, se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse o sacrifício de Jesus. E uma outra questão também bem polêmica é a questão da transexualidade, que é um público que sofre muito, porque eles têm que se assumir duas vezes, né? Primeiro como gays e depois como trans. E existe toda aquela questão de tá mudando a natureza e tal. Mas, na verdade, nós entendemos que existe hoje cirurgias estéticas, para nós é apenas uma cirurgia estética, e que é uma questão que fala da disforia de gênero. Então, é algo que foi comprovado pela ciência que existe, a gente não tem como negar, que a pessoa ela vai diante do espelho e ela não se enxerga. Ela não se identifica, né? E não se reconhece. Não se reconhece. E não se trata de eu resolvi achar que eu sou assim, não é isso. De 1000, às vezes vai apresentar esse comportamento, mas que a gente tem que respeitar. E não é também uma coisa simples. Cheguei lá, resolvi ser trans e entro na harmonização. Não é. Você tem que passar por psicólogo, psiquiatra, você tem que fazer um tratamento para chegar a um laudo, um diagnóstico, para ver se realmente você se enquadra naquilo. Exatamente. Inclusive, nós temos um ministério de apoio desde 2018, né, que é a nossa rede trans, onde a gente tem ali apoio psicológico, nós temos apoio jurídico para mudança de nome, para as adequações que precisam acontecer, até mesmo para como se comportar mediante uma transfobia, por exemplo. E as questões de transcidadania, os benefícios, lugares que hoje já inclui no mercado de trabalho e tal. E a parte espiritual, que é a parte nossa, que a gente entra acolhendo essa pessoa, amando essa pessoa e estendendo a mão. Hoje nós temos na nossa igreja um apóstolo que é homem trans, temos um pastor homem trans, temos diáconos, temos missionários, né? E é um desafio de incluir realmente, de fato, toda a diversidade humana. Então, dentro da igreja inclusiva, independente do espectro da pessoa que chega lá, a missão é acolher a palavra de Jesus. Sendo isso, não tem diferenciação nenhuma se é homoafetivo, se é hétero, se é trans. Então, todo mundo tem lugar no céu. Exatamente. Se essa pessoa realmente abraçar Jesus como seu único Senhor e Salvador, reconhecendo o sacrifício dele, esse é o passaporte para a eternidade. O demais é na caminhada com Deus que ele vai te aperfeiçoando, te santificando e te preparando para o dia desse grande encontro. Então, você que é homoafetivo, você que é hétero, se alguém falou que você vai para o inferno por ser quem você é, essa pessoa está errada. Então, você tem seu lugar no mundo, isso eu estou falando por mim, tá? Sim.
Eu nem sou tão cristão assim, mas se você é quem você é, independente se é hétero, se não é, ninguém pode falar para você, você vai pro inferno por causa disso, se arrependa, não sei o quê. Eu usaria palavras muito feias para você usar com essa pessoa, mas eu estou diante de uma pessoa muito mais evoluída e o apóstolo vai falar, procure assistência nas igrejas inclusivas que você vai receber todo o acolhimento. É isso? Exatamente. Assim, na verdade, procure uma igreja inclusiva mais próxima de você, que pregue a palavra de Deus, que fale sobre Jesus, que seja centralizada em Jesus, que você se sinta bem, se sinta acolhido entre família. Eu não vou dizer que a minha é a melhor. É claro que se você for na minha, a gente vai te receber com muito amor, carinho, você vai ser bem-vindo, mas a gente não está em todos os lugares. Então procure a mais próxima. Apóstolo, eu não sei onde achar na minha cidade, então me procure. A gente tem vários amigos ministeriais que vão te acolher na sua região. Existe também a nossa igreja online, que consegue acolher os irmãos de todas as localidades do Brasil, né? A gente se encontra de quinta-feira às 20 horas via Google Meet. E também, assim, é importante, se você é uma pessoa que ama Jesus, que se percebe como cristão, como evangélico, que você sente a necessidade de estar conectado a uma igreja, de repente na sua cidade não vai ter uma inclusiva, mas sempre vai ter uma igreja que você se identifica e que você vai se sentir bem. Hoje esse movimento ele tem ganhado força, existem igrejas tradicionais que estão abrindo-se para o diálogo, estão acolhendo melhor, né? Estão lidando com mais sabedoria, e aí eu creio que haverá uma grande colheita antes da volta de Jesus. E os homoafetivos são bem-vindos também para esse tempo de estarem juntos como corpo de Cristo e onde eles se sintam melhor, né? Então, estar ali é uma igreja tradicional, mas que acolhe também e que já é mais, como é que eu vou dizer, mais tolerante, já é mais sábia no acolher a diversidade. Se você se sente bem ali, tá tudo bem também. Vá ali, busque a Deus. E o importante é você estar conectado com Deus. Perfeito, então, apóstolo, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Seja bem-vindo quando quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Deixe seu recado para o pessoal de casa aí, onde encontrar o apóstolo. Quem quiser conhecer a sua igreja, procura por onde, fique à vontade. Eu quero agradecer você que esteve conosco, que esteve aqui acompanhando esse podcast. É o meu primeiro podcast, mas... De muitos, com certeza. Amém. Está profetizando. Mas fico honrado pelo Padim. Eu já conheço a irmã dele de muitos anos. Ela também é uma evangelista e já conhece a nossa igreja de muitos anos. Eu só ouvia falar, né, do seu trabalho humorístico, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar juntos. Hoje é a primeira vez. Fiquei honrado pelo convite. E gostaria de dizer que eu respeito a você que vai, a partir desse podcast, olhar essa questão com um olhar mais inclusivo, mais respeitoso, um olhar diferenciado, um olhar de amor. Esse amor de Jesus que inclui a todos, que nos ama de forma incondicional. E também você que não aceita, que está aí, sabe, praguejando, ou está aí xingando e tal, tá tudo bem também, você não é obrigado a aceitar, porque um dia eu fui como você e hoje eu sou um apóstolo dos gays. Então, eu não sei se isso foi a ironia do destino, mas eu sei que, assim, pode saber que a nossa intenção é das melhores, pode saber que o nosso ambiente é um ambiente de cura, um ambiente de inclusão, de restauração de famílias. E para nos encontrar é muito fácil, tanto no Facebook quanto no Instagram, Apóstolo Levi Rocha. Ou também para encontrar nossa igreja no Instagram, Novo Templo Church, você encontra, ou no YouTube, ou também no Facebook, né? Ali nós vamos ter todos os horários, dias de culto, de quinta-feira às 20 horas, de domingo às 10 da manhã, e toda a nossa programação de vigílias, de retiros e de conferências, congressos, todo tipo de eventos, de convenções que nós temos, você vai ter acesso entrando na nossa página. Ou se você também tem o sonho de se casar, de que um pastor celebre o seu casamento, você quer a bênção de Deus, é o seu sonho, nos procure, que a gente quer ser um canal de bênção para a sua vida. Amém? É isso, que Deus abençoe. Jesus te ama e Ele te aceita e Ele se entregou por você. Amém?
É isso aí, amém. E você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado pela sua visualização. Espero ter aprendido muita coisa com essa aula que o apóstolo Levi deu aqui pra gente. Se você é desses engraçadinhos que vão me xingar lá no TikTok, eu não tenho coração tão bom quanto o do apóstolo. Então, se vier me xingar, a gente vai discutir e aumenta o nosso engajamento. A gente quer levar a palavra aqui para mais gente, mesmo eu não sendo, como eu falei, um cristão fervoroso. Eu trouxe aqui um rapaz que era de religião de matriz africana. Então eu gosto de trazer essas diversidades, porque muitas vezes a pessoa não tem muita voz, assim, né? Não tem muito lugar de fala, muito lugar de se apresentar. Então eu gosto de trazer para dar também as ideias diferentes. Então você que vier me xingar aqui, eu vou xingar de volta. Não leva para o coração. As redes sociais que o apóstolo citou aqui estarão todas na descrição aqui do vídeo do YouTube. Então, o canal da igreja, o Instagram da igreja, o Instagram do apóstolo, todos os links que nós citamos aqui estarão na descrição. Sigam lá, entrem em contato, conversa, vai conhecer a igreja ou qualquer outra igreja inclusiva da sua região. E é isso, você assistiu até aqui, assista o canal de cortes também está na descrição. Quer ouvir o episódio? Vai para as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcasts e todos os outros agregadores. Vídeos curtos no Instagram, TikTok, Quai e Reels do Facebook. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, quer apoiar o canal, a gente vai ficar muito feliz. E é isso, até a próxima, valeu!